Josué. Capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus, para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei a terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão: Seu sobe comigo a sorte que me coube, e pelejemos contra os cananeus, e eu também subirei. Simeão foi com ele. Subiu, pois, Judá, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os perizeus, e bateram deles em Bezeque 10.000 homens. Acharam em Bezeque a Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e bateram os cananeus e os perizeus. Mas Adoni-Bezeque fugiu, porém eles o perseguiram e, prendendo-o, cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e ali morreu. Ora, os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, tomando-a, passaram-na ao fio da espada e puseram fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam na região montanhosa, e no Negev, e na Baixada. Então partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebron, cujo nome era outrora Quiriate-Arba, e bateu Cesai, Aimã e Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, que se chamava outrora Quiriate-Sefer. Disse então Calebe a quem atacar Quiriate-Sefer ia tomar: darei a minha filha Axa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Calebe, e este lhe deu sua filha Axa por mulher. Estando ela em caminho para a casa de Otiniel, persuadiu-o que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Calebe lhe perguntou: que é que tens? Ela lhe respondeu: dá-me um presente, porquanto me deste uma terra no Negev, dá-me também fontes de água. Deu-lhe, pois, Calebe as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. E foram a habitar com o povo. E Judá foi com Simeão, seu irmão, e derrotaram os cananeus que habitavam em Zefate, e a destruíram totalmente. E chamou-se o nome desta cidade Orma. Judá tomou também a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Assim estava o Senhor com Judá, o qual se apoderou da região montanhosa, mas não pôde desapossar os habitantes do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés dissera, deram Hebron a Calebe, que dali expulsou os 3 filhos de Anak. Mas os filhos de Benjamim não expulsaram aos jebuseus que habitavam em Jerusalém, pelo que estes ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Também os da casa de José subiram contra Betel, e o Senhor estava com eles. E a casa de José fez espiar a Betel, e fora outrora o nome desta cidade E, vendo os espias a um homem que saía da cidade, disseram-lhe: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de bondade para contigo. Mostrou-lhes, pois, a entrada da cidade, a qual eles feriram ao fio da espada. Porém deixaram livre aquele homem e toda a sua família. Então o homem se foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade, e pôs-lhe o nome de Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean e suas vilas, nem os de Taanak e suas vilas aos levitas estas cidades, e nem os de Bião e suas vilas, nem os de Megido e suas vilas, porém os cananeus persistiram em habitar naquela terra. Mas quando Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsou de todo. Também Efraim não expulsou os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus ficaram habitando no meio dele, em Gezer.
Também Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus ficaram habitando no meio dele, e foram sujeitos a trabalhos forçados. Também Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem de Sidom, nem de Alabe, nem de Aczibe, nem de Elba, nem de Afeca, nem de Eobe. Porém os azelitas ficaram habitando no meio dos cananeus, os habitantes da terra, porquanto não os expulsaram. Também Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus, os habitantes da terra. Todavia os habitantes de Bet-Semes e os de Bet-Anate foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus impeliram os filhos de Dan até a região montanhosa, pois não lhes permitiram descer ao vale. Os amorreus quiseram também habitar no monte Elis, em Aijalon e em Saalabim, contudo prevaleceu a mão da casa de José, de modo que eles ficaram sujeitos a trabalhos forçados. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde Sela, e dali para cima.